Anu, poderia comentar um pouco sobre o simbolismo do pão e do peixe no dia de hoje? Sim. Os magos, vocês ouviram falar, né? Os magos acharam Jesus. Os magos, naquela época, não é a mesma coisa que se aplica a palavra mago nos dias de hoje. Mago eram aqueles que estudavam astrologia, alquimia, medicina. Então, há 2000 anos atrás, pessoas que se dedicavam a esses estudos, por isso os essênios eram magos. Porque eles eram um povo que se dedicava ao estudo dos astros, da medicina, da alquimia, da espiritualidade, né? Enfim, os esotéricos da época. Sempre existiam os religiosos e os espiritualistas que estudam o que se chama esoterismo. E os magos estudavam os astros, estudavam a medicina, estudavam a mediunidade, paranormalidade, estudavam a alma humana e os seus potenciais. Os magos. E nos estudos astrológicos, eles sabiam que aquela era que estava se vivendo era a era de peixes. Como hoje ainda o é. Estamos na passagem, né? Da era de peixe para a era de aquários. O estudo dessa era significa a posição das estrelas sobre nós, que interfere no nosso comportamento. Então eles estudavam o que é que a posição daqueles astros sobre o coletivo. Eles ficavam muito impressionados, porque eles encontravam muitas similaridades nas pessoas e viam mesmo que aquilo era uma era, né? Que era uma era um comportamento coletivo, como hoje a internet é um comportamento coletivo. Então, quem está estudando a era de Aquários sabe que Urano é um planeta que tem muito a ver com grupos, com coletivo. Faz, olha, verdadeiramente estamos entrando na era de Aquário, porque olha o comportamento mundial. A internet é a cara disso, é uma comunicação coletiva, onde se formam grupos, os grupos de WhatsApp, né? Onde os semelhantes se reúnem ali, entendeu? Então é isso que, quer dizer, é muito mais do que isso, né? Mas por hora é o que eu posso colocar aqui. Então eles entendiam que estávamos na era de peixes. E criaram um holograma, o desenho do peixe, para se identificarem, porque eles eram muito perseguidos. Eles eram perseguidos por Roma e eram perseguidos por todas as religiões. Não é muito diferente no dia de hoje. Né? Não é muito diferente. Enfim, naquela época eles matavam mesmo. Se voltarem a matar, eu tenho certeza que nós, espiritualistas, vamos criar um holograma para a gente poder estar no lugar, se identificar, né? Saber quem é quem, poder se expor ali. Né? Enfim, coisas de planeta Terra. Né? Dessa treva de só promotores que a gente conversou aqui, que não tem juiz e advogado para ajudar ali a dar o equilíbrio. Então, esse é o símbolo do peixe, representando a era pisciana, né? Aquele momento onde nós iríamos aprender a sentir. Há 3.000 anos, eles ficavam assim, o que será essa coisa de sentir? Porque a mente caminhou antes do coração. Quem traz o caminho do coração é Jesus. No meu livro José de Arimateia, que é um livro dele, ele está aí? Sim. Que eu canalizei José de Arimateia, ele explica muito isso, é um livro canalizado, né? Um livro psicofonado. Eu não faço psicografia, eu não escrevo. Eu ouço e falo, e quem está perto de mim escreve. Então, no livro psicofonado de José de Arimateia,
eu conto essa história. Eu aprendi muito nisso. Esse livro está no meu site também. Não se sabia o que era sentir. Como essa era de peixes que traz tanto sentimento. Eles estavam saindo da era de Ares. Ares é o preto no branco, não é? Roubou, corta a mão, como é a lei de talião de Moisés. Era uma coisa mais fria, mais seca, mais da condenação. E ficava, como será que Ares vai condenar quem vai trazer o sentir? Então, quando se fala assim, Jesus sabia que ele ia morrer, não é porque o pai dele queria que ele morresse, é porque ele sabia que ele seria condenado ainda por tudo aquilo que ainda era a era de Ares. A era de Ares é isso, não há o perdão, não era o momento disso, era o momento da disciplina, e a gente vê isso, a lei de Talião, corta a sua mão. Se você estudar a lei de Talião, você vai entender o que eu estou querendo dizer. Era tudo preto no branco, não tinha, entendeu? Não tinha realmente atenuante, não é? E muitas pessoas querem que volte isso para os outros. Quero ver se os filhos dela roubarem, vai querer que ele fique sem mão. Tem gente que quer as coisas, mas é pensando nos outros, não em si, que acha que a lei não é para si. E se acontecer com o filho seu, tem dinheiro suficiente para livrá-lo da lei. Enfim. Engraçado isso, né? Às vezes a gente vê muito a lei de Ares, ainda. Você veja como é o planeta Terra. E esse ser, né, que esperava o Avatar, o iluminado, o Filho de Deus, tudo isso é sinônimo. Estavam esperando alguém. Ia trazer o sentir. Porque isso era a era de peixes, era a era do coração, era a era do sentimento. Era a era das águas profundas, do emocional. E Jesus chega realmente trazendo isso. Né? Falando de amor, se vocês verem na Bíblia, a primeira vez que fala de amor é com ele. Não se falava de amor em Ares. Né? Se você for ver a história de Jacó, ele tem um amor por uma filha de Labão, mas ele não entrega essa filha. Para ele ter a mulher que ele amava, ele teve que casar com as outras primeiro. Então não era amor naquela época. E Jesus chega falando de amor. De amor entre os casais, amor de pai para filho. Ele fala até de amor entre os inimigos, ame seus inimigos. Não é? E isso era o símbolo. E fizeram um holograma do peixe. O astrograma do peixe, para se comunicarem. E o pão... Oi? Não, desculpa. E o pão era... O pão era o arroz de hoje. Está na mesa de todo mundo. Então, Jesus sempre estava entre os pobres. E a principal alimentação dos pobres, como nos dias de hoje, é o pão. Né? É o pão. Então, ele não ia fazer uma refeição com tâmaras, porque tâmaras era as pessoas que tinham muita condição para adquirir. Até hoje, imagina naquela época. Não ia fazer, né? Então, ele fazia com pão. E com peixe. Por quê? Porque ele tinha ali muitos discípulos que eram pescadores. Então, quando ele convidava aquele povo todo, ele fazia: eu tenho que dar de comer esse povo todo. O que eu vou fazer? Né? Então, o pão e o peixe. Que ali, de ter sido tão imantado por momentos tão especiais, ganharam essa memória espiritual.